A Venezuela gerou um louco com alcance internacional. E não é o Nicolás Maduro. Vejam. O escritor russo Gogol, que viveu nos meados da primeira metade do século XIX, escreveu uma obra teatral que é usada até hoje, sobretudo com quem quer fazer monólogo. O ator que procura assim, eu preciso fazer um monólogo, e não sabe fazer stand-up, uma peça de um ator só, um clássico. Vou montar O Diário de um Louco. A peça chama-se O Diário de um Louco, de Nikolai Gogol. Nela, um cidadão completamente fora da realidade monologa com ele mesmo, dialoga com ele mesmo o tempo inteiro, num auge de loucura. E ele se diz rei da Espanha. Ele diz claramente, eu sou o rei da Espanha. E ele não é merda nenhuma. Ele não é nada. É puro delírio da loucura dele. Aliás, a gente aprende em teatro que quando uma personagem entra em cena e diz eu sou o rei da Espanha e todos se curvam e fazem reverência, isso significa que ele realmente é o rei da Espanha naquela narrativa dramática. Mas se o personagem entrar em cena e disser eu sou o rei da Espanha e os pessoal nem derem bola para ele, ele não passa de um maluco, que é o caso do Diário de um Louco de Gogol, e é o caso do Edmundo González, o candidato derrotado da oposição venezuelana. Maduro tomou posse ontem, para o terceiro mandato presidencial. Todo mundo quer meter o dedo no fiofó do Maduro e da Venezuela. Todo mundo que eu digo é todo o mundo corporativo, da imprensa corporativa, dos grandes financistas, dos interesses dos Estados Unidos, da Europa. Lembrando, por exemplo, que a Inglaterra continua retendo o ouro da Venezuela que estava depositado lá, que está depositado lá. A Inglaterra se faz de João sem braço. Ela reconheceu o governo de Guaidó e, diante disso, não devolveu o ouro da Venezuela. Agora reconhece Edmundo González e continua sem devolver o ouro da Venezuela. É mão grande, é mão grande. Isso ninguém fala. Cadê o ouro da Venezuela? Por que a Inglaterra não devolve o ouro à Venezuela? Por que ela deixa o povo da Venezuela passar fome? Por que o tesouro da Venezuela está quebrado? Porque o ouro da Venezuela foi depositado à guarda da Inglaterra e ela não devolve. Esse é apenas um dos assuntos. A mídia corporativa passa o tempo inteiro chamando Maduro de ditador. O ditador Nicolás Maduro. O cara foi eleito 3 vezes. Ah, mas não é limpa a eleição. E alguém pede ata ao Macron? Alguém pediu ata ao Joe Biden? Pediu ata à eleição do Trump? Não, tem que ser o Maduro. Por quê? Porque ele tem uma posição anti-imperialista. Uma posição que a Revolução Bolivariana assumiu desde o sequestro de Hugo Chávez. Só para refrescar a memória. Hugo Chávez, presidente eleito da Venezuela, começou a contrariar os interesses dos financistas venezuelanos, dos financistas norte-americanos, do imperialismo, e então, sob o comando de oficiais ligados à burguesia venezuelana, sequestraram o presidente eleito e levaram ele para uma ilha da Venezuela, onde um avião norte-americano vinha buscá-lo para prendê-lo. Uma clara intervenção norte-americana e mais uma das invenções e intervenções norte-americana no mundo. Foi quando a baixa oficialidade, tenentes e sargentos, foram nesta ilha, resgataram Hugo Chávez e entronizaram ele de novo no Palácio Miraflores. E os golpistas fugiram apavorados. De lá para cá, a consciência anti-imperialista, anti-norte-americana de Hugo Chávez cresceu exponencialmente, até a sua morte. E Maduro é o seu sucessor na luta contra o imperialismo norte-americano, contra as garras do imperialismo sobre o petróleo da Venezuela, sobre o território venezuelano, todos os demais interesses, aliados com os antipatriotas venezuelanos, que sempre encontram um marionete para ser o testa de ferro do seu golpismo. No caso de Edmundo González, você olha a figura e você vê um cidadão sem nenhuma força energética, um idoso já quase caquético, com papada, um bonachão, o avô da gente, uma simpatia, mas que não tem vitalidade nenhuma. Não tem nada a não ser servir de testa de ferro da Maria Corina, esta sim a grande víbora imperialista, e do tio Samuel, o tio Samuel que é o símbolo judaico do Império Norte-Americano, aquele que diz ai negro, o tio Samuel. E o Edmundo González é um louco, me lembra o camarada do Diário de um Louco, o personagem do Diário de um Louco do Gogol.
Ele diz: eu sou o presidente eleito da Venezuela e eu vou para a Venezuela para tomar posse como presidente. O Maduro já tomou posse ontem, com apoio de todas as forças armadas, com apoio do povo da Venezuela. Claro que tem o pessoal, como os bolsonaristas no Brasil, que são contra o Maduro na Venezuela, que se deixam levar pelo canto da sereia, os pobres de direita, as massas de manobra. Mas o Maduro já tomou posse. E aí, mais maluco ainda, o Edmundo Gonzalez diz o seguinte: eu peço às Forças Armadas que garantam a minha posse como presidente, preparem a minha chegada na Venezuela porque eu irei aí tomar posse. O Maduro já tomou posse, os governos do mundo já estão reconhecendo o seu governo, o governo do Maduro. Apenas alguns países como Estados Unidos, Uruguai, Panamá e mais alguns outros de direita e de extrema-direita, submetidos, submissos ao imperialismo norte-americano, é que não reconhecem Maduro como presidente da Venezuela. E o que é que o Edmundo Gonzalez faz? Ele fica gritando: eu sou o presidente da Venezuela. O pessoal ele não dá nem bola. É exatamente o cara que dizia: eu sou o rei da Espanha. É louco, é maluco, paga mico. Maduro já tomou posse com o apoio das Forças Armadas. Eu apelo às Forças Armadas que preparem o meu caminho de volta para que eu tome posse como presidente da Venezuela. Faz-me rir, né? Faz-me rir muito. É ridículo. A direita, a extrema-direita não cansa de passar vergonha. A extrema-direita não cansa de passar vergonha. E Lula, que se meteu assodadamente nessa história e depois começou a sair fora, porque viu a camisa de 11 varas que ele estava metido, declarou agora que a Venezuela, o Maduro e a oposição têm que buscar o diálogo. Tem toda a razão, Lula. E você, Lula, sabe mais do que ninguém como é fácil manter diálogo com a direita e com a extrema-direita. Haja vista Bolsonaro e a quadrilha dele dialogando com você, naturalmente. Né? O bolsonarismo dialoga o tempo inteiro com Lula. Vamos buscar o diálogo, ainda mais num país que está à beira da guerra civil como a Venezuela, onde a extrema-direita não mede esforços de sabotagem, de desmoralização, de ataque frontal, armado, com bombas ao governo eleito da Venezuela. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Mas nós podemos falar em outras ocasiões. Mas o Diário de um Louco de Gogol está atualizadíssimo na pessoa de Edmundo Gonzalez. Com alegrias, é coisa para gente rir. Se não fosse trágico. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.